O valor do Bitcoin, a mais popular das moedas virtuais, continua em queda livre. Nesta segunda-feira, a desvalorização foi de 15%, com o Bitcoin cotado a menos de 7 mil dólares. No dia 17 de dezembro do ano passado, ele chegou a valer 20 mil dólares. Desde então, o preço caiu 65%. E apesar do sobe e desce no preço do Bitcoin, muitos empresários foram até o Paraguai atrás de energia mais barata para instalar mineradoras de moedas virtuais. Pode até não parecer, mas isso aí é uma mineradora. Mas o que essas máquinas garimpeiras estão procurando não é ouro, são bitcoins. O processo de conquista das criptomoedas é tão competitivo que é comparado pelos investidores à corrida por metais preciosos. E tem mais chances o computador mais rápido. Funciona assim, as máquinas são todas conectadas a uma rede digital e trabalham para decodificar dados complexos, lançados por um sistema mundial a cada 10 minutos. Quem desvendar o código primeiro recebe a recompensa de 12 bitcoins e meio. Então a gente tem que interpretar uma máquina como se fosse um funcionário teu dentro de uma grande mina. Então não significa que os teus funcionários vão achar ouro sempre. É tentativa e erro. Ele está cavando, uma hora ele vai achar pirita, uma hora ele vai achar ouro. Quanto mais funcionários você tem, mais tentativa e erro você faz, maior é a sua produção no final do dia. Cidade do Leste, segundo o maior município paraguaio, se tornou um polo de produção de criptomoedas. 5 mineradoras já funcionam na cidade, todas de donos brasileiros. Neste barracão, 80% dos equipamentos instalados são de clientes de 10 países diferentes. Eles alugam o espaço da mineradora para que as máquinas fiquem aqui funcionando o tempo todo. O principal atrativo para esses investidores é o custo da energia elétrica bem mais barato no Paraguai. No Paraguai, o custo médio da energia é de 7 centavos de dólar por quilowatt. No Brasil, o custo mínimo é de 28 centavos de dólar por quilowatt. A conta de luz da mineradora é, em média, o equivalente a cerca de 420 mil dólares por mês. No Brasil, esse valor seria o equivalente a mais de 2 milhões e meio de dólares. Além dos 6 mil computadores, a mineradora ainda precisa de muita ventilação. É que com as máquinas rodando 24 horas por dia, o calor ali dentro beira o insuportável. Estamos falando em 60 graus e às vezes até 80 graus de temperatura. E o nosso desafio é tirar esse calor do ambiente interno da fábrica sem ter um custo alto com refrigeração. Um estudo feito pela empresa britânica Power Compare, especializada em análises energéticas, revela que a produção de dinheiro virtual já resulta em um grande aumento no consumo de energia em todo o planeta. Para se ter uma ideia, o gasto de energia com a mineração de bitcoins já supera o consumo total de energia de um país como a Irlanda. Por ano, o custo de geração de bitcoins é de 1,5 bilhão de dólares. Apesar de ser um mercado em expansão, as criptomoedas carregam riscos enormes e uma constante variação nas cotações. Nosso comentarista de finanças pessoais, Sami Dana, já está aqui no estúdio. Sami, boa noite para você. Boa noite, Renata. Nós vimos que lá na mineradora de bitcoins está tudo muito aquecido, mas no mercado não é isso que a gente está vendo. Pois é, Renata, é isso que você comentou antes dessa reportagem. O Bitcoin despencou o preço. Vamos dar uma olhada no que a gente preparou. Primeira coisa, eu trago para você aí de casa um estudo da Susan Athey, é uma professora. Esse estudo foi publicado pela Stanford School of Business e ela mapeou a característica de quem compra Bitcoin. Então, 65% comprou uma vez, das pessoas comprou uma vez, nunca mais vendeu. A gente tem 13% das pessoas que estão comprando e vendendo operações em curto prazo, 8,13% aplicações de longo prazo não frequentes e a gente tem também quem compra e vende em longo prazo, 4%. Agora, o que chama a atenção é que os mineradores, os antigos, os novos, as pessoas que usam Bitcoin totalizam 8,87%. E aí um número que eu me assustei. De todo mundo que ela mapeou, só 0,36% das pessoas usam de fato como moeda, ou seja, pagam alguma conta em Bitcoin, e aí você vê como está distante ainda o uso como moeda. Então esse é o primeiro ponto que a gente levantou. Aí a gente vai para o próximo, em que a gente tem um artigo do Journal of Monetary Economics, que é um dos principais periódicos acadêmicos. É muito difícil publicar algo nesse tipo de jornal. E aí eles mostram que Bitcoin teve fraude. Eles analisaram um período lá em 2013, mas não quer dizer que foi o único período que teve fraude. E mostrou
que nos dias que tinha suspeita de fraude, o Bitcoin sumiu. E subiu muito. E essa corretora aí, essa Mt. Gox Bitcoin, comprou um monte de Bitcoin, vendeu, foram acusados, acabou quebrando. As pessoas que investiram por essa corretora perdendo dinheiro, foi o caos. E aí, Renata, tem mais um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, que é o gráfico de preços. Se a gente pegar março do ano passado, o Bitcoin valia R$ 1.224. E aí começou, 1.224 dólares. Aí subiu, bateu 20 mil dólares, como você mesmo comentou, em dezembro, e aí tem despencado, um pouco antes do final do ano despencou bastante, e nos últimos dias continua. Inclusive, eu fui ver o preço agora, já estava menos de 6.400 dólares. E aí tem uma teoria que a gente vai projetar por cima desse gráfico, que é uma teoria de bolhas. Eu já falei, inclusive, aqui no Jornal da Globo, que eu entendo o Bitcoin como bolha, ainda não enxergo como uma moeda. A tecnologia, Renata, é excelente, mas a gente pode ver por esse prisma, e aí, é claro que é uma opinião, mas eu não estou sozinho, tem grandes economistas, ganhadores do prêmio Nobel, falam isso, então mostra que sempre decola, aí tem a primeira venda, aí entra a mídia, que é quando entrou aqui, mais recentemente, isso a gente está falando do segundo semestre, entusiasmo, ganância, novo paradigma, aí começa a cair. Então a gente vê uma similaridade um pouco do gráfico de uma bolha qualquer com a do Bitcoin. E por fim, a gente levanta alguns dados, que tem mais de 1.400 moedas digitais no mundo. Será que o Bitcoin é a que vai ficar? E quanto vale? Ninguém tem um modelo de preço ainda forte sobre isso. E o pioneiro, que o Bitcoin foi pioneiro, nem sempre dominou. Por exemplo, o Facebook não é a primeira rede social, a gente tinha um Orkut. Quebrou. O BlackBerry era o primeiro smartphone, também sumiu do mercado. O Alta Vista, ele era um buscador, o Google atropelou ele. O que eu queria falar é que 60%, que já não é mais, isso foi quando a gente fez isso, o telão agora já está em 68%, não é ajuste. A mesma coisa do dólar, que fechou a 3,25, de repente ir para 1,30. Na verdade, 68% daria 1,05. Então, muito cuidado com o Bitcoin, a tecnologia é bacana, mas sobre preços ainda é muito risco. Muito obrigada, Sami. Até semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.